E aí, galera, mais um momento, tamo junto nessa aí. Chegou aquele momento, né? E hoje vamos estar falando sobre a morte de Jesus Cristo, né? A gente vem contando as histórias, né? Da palavra de Deus, da Bíblia. E a gente vem dando continuidade, né? E cada parte de cada versículo, cada capítulo, a gente vai contando por partes, né? E hoje chegou a parte que tem que contar também. Tem que contar porque são etapas, né? Às vezes a gente pula essa etapa, parte para outra e é 1000 graus, né? Mas hoje chega a hora que a gente também tem que falar as partes tristes, né? Vai fazer o quê? É a parte da Bíblia. São as histórias, né? Onde Cristo, ele teve a sua passagem, né? Ele teve o seu tempo, né? E aqui ele ensinou muita gente. Ele ensinou. E pela morte dele, vocês veem que a gente fomos salvos, né? Fomos salvos? Não. Pela morte dele, pra gente ser salvo, a gente precisa aceitar Jesus. A gente precisa viver o Evangelho. A gente precisa levar o Evangelho. A gente precisa estar em santidade. A gente precisa estar em obediência. É tanta coisa para a gente ser salvo. A gente estamos no caminho, mas ainda não fomos salvos, não. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. A salvação aí é algo individual. Porque eu posso falar agora que eu tô salvo, e daqui 1 hora eu posso falar que eu não tô. Eu posso estar bem hoje e daqui meia hora também não tá bem. Olha o que acontece com as pessoas hoje que tem 30 anos no Evangelho, 50 anos, 60 anos, e acontece de largar tudo. E você acha que quando larga tudo você tá salvo? Claro que não. Jesus, ele veio morrer pelo nosso pecado. Ele vem salvar a gente. Mas a gente também tem que procurar como ser salvo. Primeiramente é Bíblia, né? Você precisa da Bíblia, os ensinamentos, né? E você vai compreender que a salvação, ela é individual. Mas para isso precisa merecer. Jesus, ele veio morrer pelo nosso pecado e salvar o seu povo. Agora o povo também, ele precisa buscar salvação. Sozinho, dentro de casa, não dá para ser salvo. Sem você falar com Deus, não dá para ser salvo. Não dá. Existem requisitos, existe um processo. Existe. E muita gente acha que tudo isso é brincadeira. Tem gente que dá risada, tira sarro. Mas eu não ligo não, sabe por quê? Porque eu acredito que a palavra de Deus, ela não é em vão. Eu creio que tudo tem um propósito nessa vida. Você acha que Deus, você acha que Jesus ia deixar a gente perder tempo aqui? Claro que não. A gente tem que pôr no nosso coração que para tudo tem um propósito, nada é em vão. Então aqui hoje vamos estar falando sobre a morte de Jesus. Na morte de Jesus, escureceu, rasgou o céu. Eles viram que realmente mataram o Filho de Deus. Eles choraram, eles se encurvaram. Mas ali, Jesus em carne, ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido, porque ali era a morte de Jesus. Não tinha mais como arrancar ele da cruz e dar vida para ele. Era a morte dele. Mataram o Messias ali. Colocaram uma lança na barriga dele, para ver se ele estava vivo ainda. Pelo tanto de hora que ele estava pendurado, não tinha como aguentar. Nenhum corpo aguenta. Mas Jesus ainda aguentou muito, porque não foi só o dele estar aqui pendurado, ele já veio sofrendo desde lá de trás, castigado, apanhado, carregando esse peso nas costas, a cruz.
Para vocês verem. Ele suportou tudo. Peso. Então, mais ou menos meio-dia era a hora que ele morreu. Tinha sua hora. Então, já dei uma breve explicação. Bora lá para a leitura. A leitura, ela é muito importante. A leitura, ela é fundamental. A leitura é a leitura. É a necessidade, a leitura. Isso aqui é o principal, a leitura. Não são minhas palavras o principal. O principal é a Bíblia, é a leitura. Isso tem que ter, leitura com partitura. Precisa ter. Isso é essencial, principal. Isso aqui é o fundamento de tudo, de todas as coisas. Onde que fundou, é preciso. Lucas capítulo 23, do versículo 44 ao versículo 49. Alguns versículos, bem poucos versículos mesmo, da palavra de Deus. O tema é a morte de Jesus. Meu Deus do céu, que tema pesado, hein? Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar. Olha, mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Então, nesse horário, o sol parou de brilhar e veio praticamente uma escuridão. Tudo modificou em questão de minutos, segundos, ficou tudo diferente. As pessoas também tomaram até um susto, porque isso não era comum acontecer. Não era comum acontecer. Olha só. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aquilo que era preto rasgou pelo meio. Olha só, rasgou pelo meio. Que era o céu. Olha só. Que eles falam cortina, né? E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha só. Depois de dizer isso, ele morreu. Então Jesus morreu quando o meio-dia parou do sol de brilhar, né? Como menciona aqui. Parou de brilhar e ficou escuro. Foi a hora que Jesus, ele morreu. Como aqui menciona a palavra de Deus. Depois de dizer o que ele tinha que dizer, né? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois disso, ele morreu. Para vocês verem que tinha uma hora para ele morrer também. Ele não ia pendurar lá e ia morrer, não. Ele sofreu pra caramba na cruz. Sofreu Jesus. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: de fato, este homem era inocente. Só que aí já era tarde. Já era tarde, porque ele estava morto. Mas para o soldado, não era tarde não. Porque ele podia se reconciliar com Deus. Ele podia pedir perdão. O que ele fez com Jesus foi ordem de um líder. Então, os soldados, eles recebiam ordem. Então, Deus, ele ainda concede que essa pessoa peça perdão, tem chance de reconciliação. E ele viu que era o Filho de Deus, o Messias. Você viu que é um coração, que se você ler as palavras, é um coração que recebia ordens. Não tinha como ele negar, recebia a ordem. Se ele não fizesse, ele morria. Ou ele iria ser preso. Então, de fato, ele disse: era o Filho de Deus. Ele reconheceu. Pelas coisas que aconteceu lá em cima, parou de brilhar o sol, uma escuridão rasgou no meio a cortina, o céu. Aquilo se abriu no meio. Meu Deus do céu, mano. Imagina a situação que deveria estar nesse momento aqui, o povo assustado. Uma coisa que nunca aconteceu e aconteceu aquele dia. O povo tudo se assustou. Olha só, todos os que estavam reunidos ali para
assistir aquele espetáculo, viram o que havia acontecido e voltaram para casa. Olha só, voltaram para casa. Eles ficaram com medo, batendo no peito em sinal de tristeza, porque eles viram que mataram o Filho de Deus. A tristeza era muito grande, porque o sinal que Jesus fazia, milagres, curas, espantar demônio, falar do amor, isso para essas pessoas parecia que não bastava, não. O que bastava era eles vendo algo sobrenatural. O que eles viram, o céu, como fosse Tomé. Precisa ver para crer. Mas viram o milagre, viram as curas, mas não bastava. Então, o que acontece? Precisaram ver Deus agir lá de cima, o Pai agir lá de cima, parando o sol de brilhar, ficando escuro, e eles viram que mataram o Filho de Deus. Poderia ter feito alguma coisa antes, mas a palavra de Deus não menciona isso. Então, era para ele morrer assim, não tinha jeito. Como sempre Jesus tinha falado, eu vou morrer para concretizar as escrituras. Mas eu não pensava que seria assim, não. Dessa forma, não. Triste, meu Deus do céu. Uma sofrência. Vamos lá continuar. Eles foram embora muito triste, né? Como eles viram que realmente era o Filho de Deus. Foram batendo no peito com uma tristeza. Todos que estavam reunidos ali para assistir aquele espetáculo viram que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza, como eu falei. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que eu tinha seguido desde a Galileia ficaram de longe, olhando tudo aquilo. A mãe de Jesus, ela nunca ficou longe do filho. Os que amavam Jesus ficaram de longe, mas nunca ficaram longe de Jesus. Sempre estavam perto, mas a uma distância que não poderia chegar perto. Quem acompanhava Jesus não poderia fazer nada por Jesus, acompanharam de longe, porque não poderiam chegar perto. Mas eles viram, eles sabiam que era o Messias. Os sinais que estavam no céu, para eles, não eram novidade, porque eles sabiam da onde que veio o Messias. Eles sabiam da onde que veio Jesus. Então, para muitos ali que conhecia Cristo, principalmente a mãe e os irmãos, já era normal que o céu se rasgasse, que o sol parasse de brilhar. Era normal, porque Jesus, ele veio como um presente para a mãe dele. Um presente. Um presente. Um filho que vem de uma virgem. Imagina? Essa história eu já contei já. Para vocês verem. Deus envia a Maria. Envia a mãe de Jesus. Cara, o começo foi lindo. O final ele foi triste. Mas eu creio que para tudo isso existe um propósito na minha vida, na sua vida, na vida de muita gente. Quem assistiu aqui ficou marcado para a história. E nós que estamos lendo aqui também está marcando para minha história também, para minha vida, para sua vida que está me ouvindo, está me assistindo. Isso aqui não é brincadeira não. Isso aqui é palavra de Deus, sangue inocente que foi derramado aqui por mim e por você. Jesus, ele é maravilhoso e ele é fiel. Seguindo desde a Galileia, ficaram de longe, olhando tudo aquilo, e não puderam fazer nada. Desde quando ele foi capturado até o último minuto da sua morte, não puderam fazer nada, a não ser olhar e esperar até que ele fosse consumado. Para vocês verem, né? Que tristeza o final, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. O momento é TMJ. Estamos junto nessa. Falou. E um forte abraço.
E é nóis. Cara, que história, hein? Que história que, meu Deus do céu, mano. É triste, mano. É uma história muito triste. E a gente vê as pessoas largar Deus aí, largar Jesus aí, de certas formas. Não merecia não, né, sabe? Merecia não. O ser humano é muito mal ingrato. Mas Deus, ele sabe todas as coisas, né? Jesus também sabe, né? As pessoas hoje abandonam, mas no futuro elas voltam. Sempre é assim, né?